Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra que está em Daniel, capítulo 6 e versículo 10, que nos diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui nós vamos ver que procuravam algo para prender Daniel. E nós vamos ver que a fidelidade de Daniel para com Deus, ela era exemplar, extraordinária. E nós vamos ver que eles procuravam ocasião para ali vir a ter algo para acusar a Daniel. E nós vamos ver que eles não encontraram nada. E então eles vão buscar a ocasião contra Daniel, referente a ele buscar a presença de Deus, a ele clamar ao Senhor, porque sabiam que Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. E sabemos que Daniel, ele não se intimidou. Ele ficou sabendo do que estavam tramando contra a vida dele, e ele não vai se intimidar com aquela situação, e ele vai continuar orando ao Senhor. E sabemos que foi feito ali um interdito para que todo aquele que orasse a algum Deus, clamasse ali, ou fizesse alguma petição, no versículo 12 vai nos dizer, ele seria lançado na cova dos leões. E nós vamos ver que Daniel, ele não vai se intimidar. Sabemos que as estratégias de Satanás é nos intimidar, é nos paralisar, é nos intimidar para que desistimos, para que viremos as costas para a nossa fé. Mas nesta manhã eu venho convidar você para você exercitar a tua fé. Tudo nos leva a, até mesmo muitas das vezes, a questionar a nossa fé. Mas nós vemos e temos o exemplo de Daniel, que ele se posicionou e não desistiu de clamar. Sabemos que o clamor em nossas vidas, ele move os céus a nosso favor. É uma ação nossa e uma reação do céu. Então nós vamos ver que aquela lei ali não amedrontou Daniel. E nós vamos ver que Daniel, ele era um dos exilados de Judá. E nós vamos ver que Daniel, ele foi orar. E nós vamos ver que foi ali levado ali até a presença, até a casa de Daniel. Ali foi levado ele, o rei, para que o rei visse que Daniel estava quebrando aquela lei, aquele interdito ali. E nós vamos ver que Daniel, ele vai ser conduzido até a presença do rei. E nós vamos ver que
o que o rei vai falar para ele. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: aqui eu posso analisar e ver o rei tentando amedrontar a Daniel. Quando o rei vai falar para ele assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. E nós vamos ver que foi colocado uma pedra ali posta sobre a boca da cova, para não ter meios de Daniel fugir da cova. Ali, e nós vamos ver que o rei, com o seu próprio anel, ele vai selar. E nós vamos ver que quando o rei selava com seu próprio anel, não podia se revogar. E nós vamos ver que ali no palácio foi uma noite que o rei, ele vai jejumar. E ele não deixou trazer a presença do rei nenhum tipo de instrumento. E nós vamos ver que fugiu do rei o sono. E nós vamos ver também que de manhã o rei, ele chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste. E nós vamos ver que Daniel, ele vai responder. E ele vai dizer, o rei vai dizer: Daniel, servo do Deus vivo. E nós vamos ver que o rei, ele teve compreensão que somente Deus poderia livrar Daniel daquela situação. E nós vamos ver que no versículo 22 diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aqui nós vamos ver Daniel, ele falando que ele foi livrado pelo anjo de Deus porque ele era inocente. Ali ele estava colocando a sua fé em ação. Ele estava orando a Deus. E nós vamos ver que ele vai falar que ele não cometeu delito nenhum. E por isso foi achado em Daniel inocência. E o Senhor concedeu a ele livramento. Que nada possa nos paralisar, nos amedrontar, para que a nossa fé venha a estremecer ou até mesmo esfriar, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, conosco profundamente e poderosamente através dessa palavra. Que tudo aquilo que palavras lançadas de maldição, palavras lançadas ao contrário contra a tua vida, possam ser canceladas nesta manhã em nome de Jesus. Que a presença do Santo Espírito possa aquecer e acender a chama que há em ti. Que a chama possa acender e queimar dentro do teu coração e que nada possa nos paralisar de nós testificar, de nós vivenciarmos o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para a nossa casa, o que o Senhor tem para a nossa família, para os nossos familiares, para o nosso Brasil e para as nações através das nossas vidas. Que nada possa nos intimidar, mas que nós possamos ser revigorados, fortalecidos e fortificados com a presença do Espírito Santo e possamos resistir todo ataque, toda palavra, tudo aquilo que não provém de Deus contra as nossas vidas, mas que o Espírito Santo
possa nos dar sabedoria e nos conceder vitória. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, amigo Espírito Santo, que a Tua presença possa nos revigorar, aquecer, acender a chama nos nossos corações, que toda intimidação, seja de palavra, de maldição, de obra das trevas, de bruxaria, de tudo que não provém de Ti, Senhor, possa ser cancelada nesta manhã, possa ser neutralizada em nome de Jesus. Que a Tua presença, Espírito Santo, possa nos revigorar as nossas forças, o nosso ânimo e também nos trazer vitória, porque assim como foi achada inocência em Daniel, que o Senhor possa encontrar e achar inocência em nossas vidas, e que todo aquele que se levanta contra a Tua palavra, contra os Teus filhos, toda palavra de agouro, de maldição, seja cancelada pelo poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família, cada familiar dos Teus filhos, aqueles que estão doentes, que possa haver abundância de cura, aqueles que estão necessitando de libertação, possam encontrar em Ti, Jesus, a Tua presença e a libertação que procuram. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, e Tu és convidado de honra para nos abençoar, nos livrar nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. Um abraço.